A história começou com nosso protagonista, Yuya, sendo diretamente perguntado onde seu pai estava naquele momento. Ele era apenas um estudante do primeiro ano do ensino médio, e agora estava sentado na sala de estar, cara a cara com um grupo de homens de aparência assustadora, vestidos de terno preto e óculos escuros. Eles tinham várias cicatrizes nas bochechas, o que claramente significava que eram o tipo de gente com quem não se deve se envolver de forma alguma. Ele respondeu que não sabia onde seu pai estava, já que ele mesmo acabará de chegar em casa. O cara mostrou a ele um cartão que encontrou na mesa, que dizia algo que o irritou o suficiente para rasgá-lo. O cartão dizia que o pai de Yuya havia fugido, e não só isso, mas também havia deixado o próprio filho sozinho, enquanto continuava a amaldiçoá-lo por ser um mau pai. Yuya pensou que realmente não havia como saber o que poderia acontecer na vida, que era o lema de seu pai. Seu pai era do tipo que ficava pesquisando para criar um novo produto que pudesse se tornar tendência mais tarde, mas ele estava sempre um passo atrás. Por causa disso, todas as suas dívidas continuavam se acumulando. Além disso, o que era ainda pior em sua casa era que sua mãe estava apaixonada por seu pai. Ela manteve sua beleza e mesmo estando com Yuya, as pessoas costumavam pensar que eles eram irmãos. Ele se sentiu um pouco orgulhoso de sua mãe por parecer jovem naquela idade, com uma culinária brilhante. Ele perguntou a ela por que ela se casou com um homem inútil como seu pai, ao que ela respondeu que estava apaixonada pela forma como seu pai sempre trabalhava duro em uma coisa ou outra, mesmo sendo um fracasso. Yuya podia entender como o amor podia cegar as pessoas, e ele respeitava aqueles que trabalhavam mais duro, mas seu pai já havia ultrapassado seu limite para ganhar seu respeito. Ele se sentiu um pouco culpado por estar em sua situação atual e não ter conversado com ele sobre isso antes. Ele perguntou ao cara assustador, Taka, quanto dinheiro seu pai havia emprestado dele. Taka ficou irritado no início, mas se acalmou porque sabia que não adiantava ficar com raiva de Yuya. Ele então educadamente disse a Yuya que a dívida era de 30 milhões, o que era demais até mesmo para um garoto do ensino médio ouvir. Taka afirmou que o pai de Yuya continuava pegando dinheiro emprestado uma e outra vez para pagar o dinheiro que devia, e foi assim que sua dívida continuou crescendo também. Yuya, na verdade, não tinha medo de Taka e dos outros caras, porque ele o conhecia desde que estava no ensino fundamental. Embora Taka tivesse uma aparência durona, ele era na verdade uma pessoa gentil com ele, que transmitia a sensação de ser um irmão mais velho para ele. Taka tentou pensar em como poderia pagar 30 milhões, mas todas as suas economias eram como uma gota d'água em um balde para uma quantia tão grande. Taka ficou condenado pelo comportamento do pai de Yuya de deixar seu próprio filho assim e deixar tudo nas mãos dos advogados. Ele não conseguia pensar até que ponto ele foi para se envergonhar assim, enquanto Yuya lembrava de sua memória quando voltou para casa apenas para descobrir que não havia ninguém em casa, exceto o cartão deixado para ele dizendo as mesmas coisas de deixá-lo e descansar os assuntos nas mãos do advogado. Taka disse a ele que era realmente um milagre que ele tivesse sido criado tão bem, mesmo depois de ser criado por um casal tão desagradável. Então Taka mencionou que foi ele mesmo quem foi a razão do bom crescimento de Yuya. Yuya concordou com ele, admitindo que realmente aprendeu muito com ele, já que os outros ao seu redor eram todos inúteis. Taka perguntou a ele o que Yuya planejava fazer a partir de agora sobre essa situação, e afirmou que desta vez ele não poderia mentir para seu chefe desta vez, então ele não seria capaz de encobrir Taka. Ele informou a Taka que ele poderia acabar tendo que levá-lo com eles. Taka podia entender o que eles queriam dizer e o que seria, já que ele não tinha outra maneira a não ser assumir a dívida que não tinha pais bons deixados para ele. Ele esperava que pudesse ser de uma maneira mais respeitável, mas de qualquer maneira, ele podia sentir que era aqui que sua vida terminava como ele mesmo. Taka então segurou seus ombros e garantiu a ele que persuadiria seu chefe a deixar Yuya trabalhar sob sua asa. Taka estava realmente preocupado com ele e queria fazer tudo ao seu alcance para garantir que Yuya tivesse uma vida adequada. Yuya ficou feliz em ouvir isso, então outros atrás de Taka garantiram que ele ficasse tranquilo e não se tornasse uma pessoa ignorante como eles. Eles garantiram a Yuya que a melhor coisa para ele era permanecer como estava agora, como um estudante do ensino médio. Depois que as conversas terminaram, Taka sugeriu que eles agora deveriam ir, pois prometeram mostrar a ele o melhor dojo que poderiam. Então a campainha de sua casa tocou, e ele foi abrir a porta para ver quem era.
Quando ele abriu a porta, ficou chocado ao ver que estava na sua frente agora, e ela afirmou ter vindo aqui para ajudá-lo com um sorriso no rosto. Ele estava perdido em sua beleza, já que ela tinha cabelos longos e lisos pretos, olhos como pérolas e uma beleza imensa que poderia envergonhar até mesmo as modelos de revista. Ela era como uma deusa que havia saído de uma pintura na frente dele. Ele ainda não podia acreditar que a garota Idatsuba estava ali falando com ele. Ela era tão fofa e doce quanto parecia. Ele duvidava que houvesse um único aluno em sua Maivade Private High School que não estivesse babando por ela. Ela era uma beleza que ganhou os grandes prêmios no concurso nacional de garotas do ensino médio realizado no ano passado. Então ela era basicamente conhecida como a garota mais bonita do ensino médio do Japão, com sua aparência madura e proporções perfeitas. Seus sorrisos ocasionais eram como o sorriso de uma deusa, que cativava não apenas homens, mas também mulheres. Ele também estava entre aqueles que admiravam Kied, então ver que Kied sabia onde ele morava. Ele não pôde deixar de se perguntar como isso aconteceu, já que eles nunca tinham conversado um com o outro. Ela perguntou a Yuya o que estava errado, já que ele estava apenas olhando para ela sem dizer nada, com o rosto todo vermelho. Ela perguntou se ele tinha pegado um resfriado, ao que ele respondeu que não tinha febre e estava saudável. Ele então tirou os sapatos dela para se aproximar dela, apenas para verificar sua temperatura de perto. Ela pediu que ele ficasse quieto e colocou a mão na cabeça dele para ter certeza de que ele estava bem. Ele ficou mais vermelho do que antes, e ela podia sentir que ele estava um pouco febril. Ela perguntou se seria melhor se ele fosse ao hospital, mas ele disse a ela que estava realmente bem e que ela poderia estar imaginando sua febre. Ele então perguntou diretamente a ela por que ela veio até sua casa e o que exatamente ela quis dizer com ajudá-lo. Ela então pediu que ele a deixasse entrar em sua casa, mas ele tinha medo de deixá-la entrar. Ele queria recusar educadamente porque Taka e sua equipe estavam lá dentro. Ele sabia que eles eram inofensivos por dentro, mas assustadores por fora. Então ele pensou que alguém como Kied pudesse desmaiar ao ver pessoas tão assustadoras assim. De repente, o que ele temia aconteceu quando o próprio Taka veio à porta. Taka perguntou a Yuya se ele podia receber um convidado e disse-lhe que precisariam que ela saísse por enquanto por causa de sua agenda ocupada devido aos problemas. Ele ficou surpreso com essa má hora, pois não queria que Taka viesse de jeito nenhum. Ele já queria pedir a Kied para sair, mas então um dos caras reconheceu Kied. O cara perguntou a ela se ela era da família Idatsuba e ficou feliz em ver como ela era mais fofa na vida real do que na internet. Taka perguntou ao cara se ele conhecia a jovem, ao que ele informou a Taka que ela era Idatsuba Kied, a garota mais bonita do Japão. Kied sorriu depois de ouvir isso. Então ela falou perguntando a Taka se ele era Yumichi Takashi, que era na verdade seu nome verdadeiro, e além disso ela acrescentou que chamá-lo de tenente do sindicato Aratsu seria mais apropriado. E depois de ouvir isso, Taka ficou um pouco chocado com os dedos tremendo um pouco. Todos eles se perguntavam como Kied sabia sobre a afiliação de Taka com o sindicato e, além disso, até mesmo sua posição lá. Ele não conseguia imaginar Card tendo um passado com conexão com aquele lado sombrio do mundo com lados sombrios, enquanto Taka ficou em tumulto. Ele tentou manter a calma, mas ficou com uma expressão assustadora no rosto. Yuya pediu a Taka para se acalmar e não fazer aquela cara. Ele lembrou da época em que Taka atirava presentes nos eventos para alegrar as crianças. Mas eles ficaram com medo de sua cara assustadora e disseram a si mesmo para ser mais gentil a partir de agora. Ele disse a Yuya que agora era uma história diferente, então ele foi até Kied. Ele perguntou a ela em voz forte como ela sabia dele. Ele podia ver que ela estava usando o mesmo uniforme que Yuya, o que significava que eles estavam no mesmo colégio. Ele perguntou a ela quem ela era no mundo, ao que ela apenas sorriu de volta no início. Ela se apresentou a eles e afirmou que não se importaria se ele não se lembrasse dela. Taka ficou com raiva, então ele gritou com ela, esquecendo coisas que ela não deveria saber. Ele disse a ela para não pensar nele levianamente, mas Kied continuou com suas palavras e chamou Taka de babuão simplório. Ela continuou com seus insultos a Taka, e até zombou de como sua gravata era idiota. Enquanto isso, Yuya ficou chocado e preocupado ao ver Kied indo tão longe a ponto de responder e insultar Taka com um sorriso no rosto.
Ele sabia que mesmo que Taka fosse uma pessoa muito capaz em seu trabalho, o tipo de trabalho que ele tinha não era significativo para se envolver. Taka riu então com uma voz assustadora. Ele disse que sua língua era mais afiada do que sua aparência, mas se ela não fosse alguém que Yuya conhecesse, ele já a teria punido severamente. Ele garantiu que estava apenas a deixando ir fácil desta vez, enquanto ele estava realmente cambaleando com lágrimas nos olhos. A realidade era que Taka não era tão durão quanto parecia, e Yuya podia entender como ele deve estar se sentindo ao ser insultado tão mal. Taka então ficou sério e disse a Yuya para não tomá-lo como um tolo desta vez. Ele acenou com a cabeça para expressar que não disse nada contra ele, enquanto Taka continuou dizendo a Kied que ela estava tentando calá-lo, mas ainda não havia respondido à pergunta dele sobre quem ela era. Ela então pegou o nome Idatsuri Okairo e afirmou a Taka que o nome poderia ser familiar para ele. Parecia que Taka não só tinha ouvido falar dele, mas estava suando mais do que antes. Ele ficou com medo de ouvir o nome do chefe do Bureau de Investigações da Agência Nacional de Polícia, então perguntou a ela se era o pai dela. Ela disse a ele que não era o caso, mas Yukairu era seu tio, que a mimava muito, assim como seu pai. Ela então ameaçou Taka dizendo que se ela pedisse um favor a seu tio, ele até abusaria de sua autoridade para fazer o que ela pedisse. Taka sabia que não podia fazer nada contra ela, então perguntou o que ela pretendia fazer com eles. Ela afirmou que era simples, que ela queria que eles tirassem as mãos de Yuya e, em troca, o valor do dinheiro que seu pai emprestou, incluindo os juros, totalizando 36.067.977 ienes, seria transferido para ele em uma data posterior. Yuya ficou surpreso ao ouvir tudo, pois a conversa progrediu da revelação de que o tio de Kied era chefe de polícia, e agora ela pretendia até pagar o que seu pai devia. Ele estava confuso com todos esses eventos. Então uma senhora chegou atrás de Kied dizendo a ela para não ir sozinha. Ela se desculpou educadamente pela intrusão e apresentou-se como Idatsuba Sakurako, mãe de Kied, e também era advogada. Logo depois de chegar, ela falou com Taka em tom severo, chamando-o por sua posição e avisando-o que ele poderia ter entrado em um negócio arriscado. Sakurako parecia calma e gentil, mas seu tom de voz era tão afiado quanto uma espada, e ninguém podia escapar dela. Yuya também podia sentir quanta pressão Taka deve estar sentindo agora. Mas inesperadamente, Taka falou e afirmou que só queria reaver o que tinham emprestado, e quem morreu no exterior sem pagar foi o pai de Yuya. Então, mesmo que Yuya não fosse culpado, eles não tiveram escolha senão fazer Yuya trabalhar para eles mais tarde. Yuya ficou surpreso ao ver que Taka recuperou a compostura muito rapidamente, mas percebeu que tudo era um ato duro e que ele estava realmente com medo. Taka afirmou que era certamente uma coisa razoável a fazer para eles. Taka estava apenas colocando uma frente ousada, então Sakurako falou dizendo a ele que não havia tal lógica e o advertiu que o negócio de empréstimo de dinheiro em que Taka estava era totalmente legal, o que significava que eles nem precisavam calcular juros sobre isso. Taka afirmou que se tivesse medo de tais advertências, não estaria nesse negócio de empréstimo de dinheiro. Ele chamou Sakurako de uma advogada maluca que não podia fazer nada com ele. Ele perguntou a ela o que ela podia fazer com ele e desafiou-a se ela tinha coragem de fazê-lo. Yuya podia ver que Taka estava se colocando no moedor e não havia dúvida de que seu coração devia estar batendo forte, enquanto ele suava frio por dentro. Sakurako então falou de maneira fofa, dizendo algumas falas dramáticas como meu papai era o homem mais legal de todo o Japão. Ela provocou Taka dizendo isso, pois era exatamente o que sua filha dizia a ele todos os dias, chamando-a de fofa também. Ela continuou dizendo como sua filha costumava dizer que seu papai estava dando o seu melhor no trabalho pelo bem da mamãe e dela todos os dias, porque ele saía de manhã e voltava tarde da noite. Mas ele sempre dava beijos de despedida e de boa noite na bochecha enquanto dava a mamãe nos lábios. Taka ficou sem palavras ao ver como Sakurako estava certa e, mais importante, como ela conseguiu saber disso. Sakurako então provocou-o dizendo que era ousado fazer qualquer coisa na frente de uma criança de primeiro ano. Ela se perguntou o que a filha dele pensaria no futuro se ele continuasse se beijando na frente da criança. Suas palavras, embora ela afirmasse ser por preocupação, era possível sentir que havia uma mensagem ameaçadora por trás delas. Taka percebeu que não podia fazer nada contra eles, enquanto eles podiam fazer muito.
Yuya também ficou chocado ao ver a cabeça de Taka baixa em sinal de derrota, fazendo perceber que a dupla mãe e filha era realmente assustadora. Sakurako então o advertiu, lembrando a Taka que ele havia dito à esposa que era apenas um típico assalariado. Taka disse a ela que isso não tinha nada a ver com sua esposa ou filho, ao que Sakurako disse que era exatamente o que ela queria dizer. E assim, Yuya não tinha nada a ver com a dívida de seu pai e não seria responsabilizado por pagá-la. Yuya não sabia muito sobre a lei, mas sentiu que se seus pais estivessem causando problemas para Taka e os outros, então, como filho deles, ele deveria fazer o que quer que eles quisessem. Além disso, Taka havia sido muito cuidadoso com ele desde o início, como um irmão mais velho. Então Sakurako falou que se a dívida não fosse paga por Yuya, então talvez não ficasse bem com Taka ou seu chefe, razão pela qual ela pegou um papel para fazer um acordo com eles. Taka pegou os papéis e os leu. Ficou chocado ao ler o conteúdo. Taka perguntou se ela estava lúcida e exatamente o que ela estava pensando. Perguntou se ela era realmente advogada, ao que ela concordou e admitiu que era apenas uma advogada comum, mas que seu empregador era rico. Taka ficou um pouco confuso. Então ele simplesmente concordou com o jeito dela e terminou a questão ali mesmo. Ele prometeu que nunca mais colocaria as mãos em Yuya, o que Yuya não conseguia entender porque ele disse isso. Ele não podia acreditar que o conteúdo da carta fosse suficiente para pagar sua enorme dívida integralmente. Ele estava se sentindo arrepiado com isso. Então Sakurako confirmou que a dívida do pai de Yuya estava paga integralmente e chamou seu pai de idiota por ser um. Yuya se perguntou se ela conhecia seu pai, já que ela havia falado dele casualmente. Taka também confirmou a Yuya que o valor foi pago agora, por isso ele também estava feliz por Yuya, pois agora ele poderia viver uma vida honesta e direta como ele desejava para ele. Yuya não conseguia entender o que Taka estava dizendo ou para onde exatamente a conversa estava levando. Então Kied se aproximou e segurou suas mãos com um sorriso no rosto. Ele ficou nervoso por ela estar muito perto dele, enquanto ela dizia a ele que agora ele podia relaxar e que ela contaria tudo a ele. Ela garantiu a ele que ficaria tudo bem e que ele não teria mais problemas. Os olhos de Yuya se aliviaram por finalmente ter algum alívio, mas ele percebeu que Ki estava tremendo um pouco. Sakurako então mencionou que agora eles deveriam levar os dois para fora e perguntou a Taka se ele gostaria de tomar um chá com ela como membros do grupo de vítimas do pai de Yuya. Taka recusou, dizendo que isso só traria mais problemas coreanos se ele se envolvesse com qualquer um deles. Ele instruiu outros membros de sua equipe a sair também, e antes de sair fez uma declaração a Yuya de que a partir daquele momento seu relacionamento havia acabado e ele duvidava que eles se viriam novamente. Ele pediu que ele cuidasse dele, enquanto Yuya podia entender que Taka estava tentando parecer tranquilo, mas ele sabia onde Taka morava. Ele ficou sabendo disso por sua esposa, que perguntou se ele poderia voltar a qualquer momento para conhecer Rika, a filha de Taka, para que ele pudesse realmente encontrá-lo a qualquer momento. Agora que as coisas estavam resolvidas, Sakurako também deixou o resto para Kied. Ela agradeceu à mãe e Sakurako pediu desculpas a Yuya por assustá-lo assim. Ela disse a ele que as coisas não seriam mais como antes, mas ele ainda poderia viver a vida normal do ensino médio. Depois que ela saiu, os dois ficaram sozinhos. Então Yuya perguntou a Kied o que estava errado com ela, já que ela estava tremendo bastante. Ele perguntou se ela estava segurando firme, ao que ela perguntou do que ele estava falando, tentando fingir que não estava tremendo. Ela afirmou que certamente não era porque ela estava na frente daqueles caras assustadores, e ela se agitou mais do que o necessário para que ele não percebesse. E não era como se ela estivesse sentindo medo daquela época agora que estava sozinha. Ela falou muito, e ele tinha certeza agora de que Kied tinha medo de Taka. Ele segurou as mãos dela gentilmente e disse que iria servir um chá para ela, enquanto ela podia descansar um pouco na sala de estar e contar toda a história depois. Ela concordou com ele e decidiu explicar adequadamente a ele. Ela disse a ele que a dívida deixada por seus pais foi paga, mas havia uma condição, que era que Yuya teria que morar com ela a partir de agora. Ela disse isso com um sorriso tão brilhante. Enquanto Yuya ficou chocado, ele ficou mais chocado com o fato de que ele iria morar com ela e não podia acreditar que Kied de todas as pessoas estava dizendo isso. Ele então ficou com medo do fato de que agora ele seria morto não apenas por todos os meninos da escola,
mas também por todos os fãs dela em todo o Japão. Ela afirmou que agora explicaria a ele, então eles deveriam ir para a sala de estar. Ela pediu que ele se movesse e a seguisse, com um sorriso brilhante em seu rosto corado. Yuya se sentiu feliz por Ed chamar seu nome com um sorriso como aquele de uma deusa, que era quase perfeito em todos os aspectos, suficiente para cativar qualquer um. Mas a única falha nela agora era que suas pernas ainda estavam tremendo de medo. Depois disso, eles foram para a sala de estar para conversar sobre as coisas, e ela afirmou que agora explicaria a situação em que Yuya estava agora. Ela disse que também poderia ser resumida em poucas palavras e disse a ele que ele agora havia se tornado propriedade dela. Ela disse que era só isso, com um olhar inocente no rosto. Ela disse a ele que era só isso, mas depois de ouvir apenas isso, ele não podia ser convencido de que era realmente uma explicação. Ele disse a ela que não funcionaria, precisando de mais explicações sobre quando exatamente ele se tornou propriedade dela. Ele pediu a ela para não tratá-lo como se fosse um animal de estimação que ela acabou de comprar, e explicou adequadamente, e disse a ele que ele seria seu animal de estimação a partir de agora. Ela gostou do som disso, e Yuya entendeu que ela realmente não tinha intenção de explicar nada a ele, apesar do que ela disse. Ela estava rindo enquanto corava, como se estivesse perdendo a si mesma e suas próprias fantasias. Mesmo assim, ela parecia muito bonita, o que ele achou que estava no nível de ser ilegal. Ela então disse a ele para não beber chá com tanto barulho e pediu desculpas por se divertir demais com ele. Em seguida, ela continuou a explicar por que ele havia se tornado propriedade dela, dizendo que era obviamente por causa de seu pai, que havia implorado em lágrimas a mãe dela. Ele o fez porque o pai dele e a mãe de Ed se conheciam desde que estavam na mesma escola primária, média e secundária, como amigos com um relacionamento inseparável. Ela havia ouvido rumores sobre o pai dele ser inútil, mas desde a formatura do ensino médio, eles nunca mais tinham entrado em contato. Então, um mês atrás, ele de repente entrou em contato com ela e pediu ajuda à mãe de Ed. No início, a mãe dela queria recusar, porque não importa quão inseparável fosse a amizade deles, ele se meteu em problemas por causa de si mesmo. Sakurako disse a ela que a mãe de Yuya, que sempre torceu pelo pai dele, era tão culpada quanto. Ele não conseguia entender o que seu pai idiota estava pensando e sentiu que, assim que voltasse do exterior, iria bater nele até ficar satisfeito. No entanto, seu pai então chorou e pediu a Sakurako que pelo menos salvasse seu filho. Yuya ficou comovido ao ouvir isso, e Ed continuou dizendo que seu pai disse que Yuya não fez nada de errado, e ao contrário dele, tinha muito potencial, não querendo que seu futuro fosse arruinado. Seu pai disse tudo isso chorando. Yuya entendeu a situação, mas se perguntou por que Sakurako ainda não tinha motivos para concordar em ajudar seu pai, e isso poderia até mesmo piorar as coisas, porque para a mãe de Ed, ele era apenas um garoto aleatório, então um pedido apressado não significaria nada além de um pedido superficial. Ed então afirmou que ele talvez estivesse se perguntando por que a mãe dela decidiu ajudar, ao que ela afirmou que o motivo era porque ela egoisticamente pediu a ela. O coração dele bateu forte ao ouvir isso, deixando-o nervoso. Ele perguntou a ela como isso estava relacionado a ajudar seu pai, porque eles ainda estavam falando sobre a dívida de outra pessoa. Ele sempre foi um bom menino honesto e obediente, que nunca agiu de forma egoísta. E assim, seus pais e avós ficaram muito felizes quando sua adorável única filha pediu algo egoísta pela primeira vez. Eles ficaram tão felizes que até fizeram comemorações por isso. Yuya ficou um pouco atordoado com o fato de ela ter se chamado diretamente de uma garota honesta e boa, mas decidiu ignorar isso. Ele imaginou que a família dela deve ter uma considerável falta de senso comum, ficando muito feliz por sua filha ser egoísta. Ela então o informou que ela realmente tinha 2 pedidos egoístas, sendo o primeiro que ela queria ajudar Yuya porque era natural, já que ele não havia feito nada de errado. Ela realmente não se importava com os pais dele, mas não podia simplesmente ignorar o sofrimento dele por causa dos atos deles. Ele não conseguia entender por que Ed estava preocupada com alguém como ele, e ele tinha suas dúvidas, mesmo estando extremamente feliz por alguém estar lá para se preocupar com ele. Depois disso, Ed passou a contar a ele sobre o segundo pedido, que era para ele se tornar propriedade dela, que era de fato seu pedido mais egoísta de todos, não importa como ele se sentisse. Ela declarou que queria viver com ele.
Ele ficou surpreso com a bomba repentina lançada sobre ele e entendeu as coisas ainda menos do que antes. Ele disse a ela que isso ia muito além de ser egoísta e que ela estava contando diretamente aos pais dela sobre viver com ele. Diretamente significava que ela estava propondo ou confessando a ele. Ela ficou um pouco nervosa para dizer isso, mas conseguiu deixar ele saber que queria estar com ele, com uma expressão fofa no rosto. Yuya se sentiu extremamente injustiçado ao ver como ela estava dizendo essas coisas para ele, como uma deusa, e ouvir isso dela derrubaria qualquer homem. Então ela continuou a contar o resto. Então o pai dela foi preparar o cheque, enquanto a mãe dela entrou em contato com o pai dele para decidir sobre alguns documentos. Ele abriu os documentos apenas para se surpreender ao encontrar um compromisso escrito dentro dele. Declarava que os pais de Yuya haviam aprovado que ele vivesse com Kied e que ele fosse adotado pela família Idatsuba quando completasse 18 anos e se formasse no ensino médio. Além disso, após o início da coabitação, o senhor e o senhor Yoshizumi seriam permanentemente proibidos de ter qualquer tipo de contato com seu filho, Yuya. Sua expressão ficou pálida ao ouvir isso, e ele gritou alto sobre o que diabos tinha acabado de acontecer com ele. Ele agora não só iria viver com Kied, mas depois da formatura, eles também iriam se casar e ele seria adotado pela família deles. Ele não podia acreditar que os pais de Kied realmente aprovaram isso, mas o fato de eles já terem assinado mostrava as respostas favoráveis de ambos. Ele até podia imaginar como sua mãe poderia ficar feliz com isso, e ele se sentiu mal. Kied o assegurou para não se preocupar com nada, porque ela pretendia cuidar dele. Mas como ele tinha um bom coração, ela sabia que ele se sentiria mal por ela cuidar dele. Então, depois que ele for adotado pela família Idatsuba, ele trabalharia ao lado do pai dela e eventualmente se tornaria o presidente do grupo Idatsuba, o que também foi acordado antecipadamente. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com esses pais e filhos, e seus pais eram uma coisa, mas a família Idatsuba estava em outro nível. Eles nem mesmo o tinham conhecido antes e já permitiram que ele se casasse com a única filha deles e o tornasse seu próximo presidente. Não importa o quanto pensasse nisso, era realmente alucinante até imaginar. Ela confirmou novamente para ele que seus pais já haviam dado sua aprovação, então ele não tinha mais o direito de recusar. Ela lembrou a ele que, se ele tentasse recusar, ele poderia adivinhar o que aconteceria com ele. E ele também tinha algumas suposições gerais de que ele poderia se tornar um escravo como funcionário do grupo Idatsuba, ou ele seria enviado para o submundo como no mundo de Mango, onde ele nunca seria capaz de ver a luz do dia até morrer. Ela disse a ele que ele tinha um bom julgamento, de fato, e se ele realmente tivesse recusado naquela época, ele poderia ter se tornado mordomo dela pelo resto da vida dela, e se isso acontecesse, beijá-la ou fazer coisas maliciosas com ela estaria fora de questão. Não só isso, mas ela o faria experimentar o inferno, onde ele não seria capaz de tocá-la mesmo que ela mostrasse a si mesma em defesa. Ele podia ver para onde ela estava indo e com certeza seria um tipo diferente de inferno para ele. Ele nunca pensou que o dia chegaria em que ouviria que dizendo coisas maliciosas como essa, e não importa o que ela dissesse, ele podia ver que ela estava se forçando, dada a vermelhidão que ela estava agora. Ele então imaginou ter um amor proibido com ela não parecia tão ruim, já que sua imaginação ficou um pouco selvagem. Ela disse a ele que isso não iria acontecer e que ela não permitiria relacionamentos amorosos proibidos, sentindo-se nervosa com tudo aquilo. Afinal, ela só queria um amor puro, melhor do que qualquer outro, e perguntou se ele não gostaria de declarar seu amor com orgulho. Ele ficou impressionado com a fofura dela. Embora Kied fosse conhecida na escola como uma beleza impecável, como uma flor inalcançável no alto de um pico, vê-la assim era completamente diferente para ele. Mas ela era apenas fofa e inocente, o que poderia ser seu verdadeiro eu, segundo ele. Ele pensou que, se fosse esse o caso, significava que ele era uma das poucas pessoas que conhecia o verdadeiro eu de Kied. Isso acelerou seus batimentos cardíacos e ele declarou que entendia tudo, então decidiu aceitar as negociações. Além disso, não era como se ele estivesse tentando recusar, porque essa proposta era como uma dádiva divina para ele. Ele poderia viver dentro de Mary Kied, o que não era menos do que um sonho. Ele bebeu chá enquanto se sentia nervoso depois de dizer sua decisão para ela. Ele pensou que seria bom poder viver e casar com uma beleza transcendente como a dela,
após o que o cargo de presidente da empresa também estaria esperando por ele. Ele tentou negar que estava se sentindo solitário, mas ela pôde ver claramente em seu rosto e não podia esperar para perguntar se ele estava sentindo alguma dor. Ele não conseguia entender o que ela queria dizer e disse a ela que não estava sentindo dor em nenhum lugar. Ela então perguntou se esse era o caso, então por que ele estava chorando agora. Ele achou estranho se sentir com vontade de chorar, mesmo depois de ser libertado de seus pais estúpidos, mas suas lágrimas não paravam. Seu peito começou a sentir como se fosse explodir a qualquer momento e ele tentou entender por que estava apenas chorando. Então ela o abraçou e disse que tudo bem e ia se sentir assim. Ela garantiu a ele que estava com ele agora e prometeu estar sempre lá para ele assim. Ele estava se sentindo fraco, porque certamente, mesmo que seus problemas fossem resolvidos, isso não mudava o fato de ele ter sido abandonado assim. Ele a abraçou de volta e chorou tudo em seu ombro enquanto ela permanecia assim para confortá-lo. Ela disse a ele que era normal se sentir solitário, o que era óbvio ver que ele estava de repente sozinho, mas ela deu a ele esperanças de um futuro brilhante e disse que ele deveria ser tão feliz a partir de agora. Quando ele parou de chorar, ela perguntou se, depois de se acalmar, ele deveria ir arrumar as malas porque eles iriam demolir aquela casa. Ele ficou chocado ao ouvir que sua casa iria desaparecer assim, e assim que o terreno fosse realmente limpo, a casa seria reconstruída e alugada, o que se tornaria uma fonte de renda para ambos. Ela então contou a ele sobre o seu ninho de amor já preparado por ela com antecedência. Infelizmente, já que o dia seguinte era um fim de semana, eles não teriam aula e apenas iriam fazer compras juntos. Ele não conseguia entender tudo o que ela estava dizendo para ele, e enquanto se acalmava enxugando as lágrimas, ele ficou um pouco perturbado ao pensar que poderia ter os traços de seu pai desesperado junto com seu sangue, porque ele acabou de tomar uma decisão que mudaria sua vida no impulso do momento. Ela então contou a ele sobre a Idatsuba Electrical Appliances, que teria seu 100º aniversário, e eram tão grandes que o Japão se gabava disso para o mundo. Eles não apenas fabricavam eletrodomésticos, mas também se aventuravam em outras áreas, como serviços de renovação, veículos elétricos, desenvolvimento de infraestrutura e assim por diante. Seus negócios estavam se expandindo continuamente em escala global, tornando-os uma empresa líder extremamente distinta de qualquer outra. Seu pai, Idatsuba Kazuhiro, era a 4ª geração a liderá-la, e embora fosse um sistema hereditário antigo, ele costumava dizer que eles deveriam superar todas as dificuldades com esforços, e já estava decidido agora que você estaria seguindo os passos de seu pai. Ela disse a ele para se preparar, enquanto ele sentia que era uma sentença de morte com certeza. Ele entendeu que sair na sociedade exigia que uma pessoa fosse diligente todos os dias, mas não conseguia acreditar que eles simplesmente diriam a um calouro do ensino médio para trabalhar duro para se tornar o presidente de uma das empresas mais renomadas com dezenas de milhares de trabalhadores. Ela afirmou que ele poderia entender melhor quando entrasse na universidade, mas uma universidade pública também seria boa, embora ela fosse muito cuidadosa quanto a isso para garantir que ele não fosse para uma universidade privada. Ele disse a ela que não conseguiria trabalhar na empresa de seu pai se fosse para a universidade.